A paz do Senhor, gente! Sejam muito bem-vindos a esse devocional. Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Maria Clara e, bom, ultimamente nos meus devocionais o Senhor tem falado coisas grandiosas ao meu coração e eu não posso deixar isso parar em mim, sabe? Eu preciso compartilhar isso com vocês e é pra isso que eu tô aqui hoje. Hoje eu gostaria de fazer devocional com você, você aceita? Então vamos fazer isso junto? Então já pega um caderno, uma caneta e, obviamente, não pode faltar a sua Bíblia, porque o que Deus tem pra falar pra você hoje, que foi o que Ele falou pra mim, é extraordinário e você não pode esquecer, então já pega um caderninho pra você anotar e vamos fazer esse devocional juntos, bora lá? Pra gente começar, vamos fazer uma oração? Então vamos orar. Senhor Jesus, Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu quero te agradecer, Jesus, pela oportunidade de poder estar aqui falando do Teu nome e levando o Teu amor para outras pessoas. Jesus, eu te apresento a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Peço que o Senhor se faça presente no nosso meio, que o Senhor fale aos corações de cada um que vai assistir esse vídeo, assim como o Senhor tem falado ao meu coração. Que essa palavra venha e seja assertiva aos nossos corações, que venha ser como uma sementinha e crescer e dar frutos para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos, Jesus. Amém. Eu estava lendo em Gênesis e no capítulo 5 a gente tem a genealogia das primeiras humanidades da Terra. E aí sempre está escrito assim, fulano que foi pai de fulano, pai de fulano, pai de fulano. Mas quando a gente chega no versículo 22, a gente vai falar de Enoque. E aqui não está escrito só assim, Enoque gerou Matusalém. A gente tem uma coisa a mais que o Espírito Santo quis escrever aqui para que a gente lesse hoje. E está escrito assim, Enoque andou com Deus. Depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Opa! Aqui a gente não tem só Enoque gerou Matusalém, mas Enoque andou com Deus. E aí, a gente pulando para o versículo 24 diz, e Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Ou seja, Enoque, ele andou com Deus. E ele agradou tanto a Deus que Deus falou assim, olha, você não vai viver mais aqui, vem viver comigo. E Deus o arrebatou e ninguém mais viu ele, porque ele foi morar com Deus, porque ele andava com Deus. Isso é algo extraordinário e é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A nossa palavra está baseada nisso, andar com Deus. Bom, Enoque aparece 3 vezes na Bíblia. Há 3 declarações sobre Enoque. A primeira é aqui em Gênesis, que diz que ele andou com Deus. A segunda declaração de Enoque, a gente tem em Hebreus, capítulo 11, versículo 5, que vai dizer assim, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara. Porque antes da sua transladação, ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Então, a primeira declaração que a Bíblia faz sobre Enoque é que ele andou com Deus. E a segunda, que ele agradou a Deus. E a terceira se encontra em Judas. Judas 1,14, que vai dizer que Enoque foi testemunha de Deus. Também Enoque, o 7º depois de Adão, deste profetizou dizendo, eis que é vindo o Senhor com 10.000 dos seus santos. Então aqui a gente tem 3 declarações sobre Enoque na Bíblia. A primeira, que ele andou com Deus. A segunda, que ele agradou a Deus. E a terceira, que ele foi testemunha de Deus. A gente não tem na Bíblia muito relato da vida de Enoque em si, mas essas 3 coisas são exemplos para nós. Enoque, ele nos ensina que é caminhando com Deus que a gente vive da maneira que a gente agrada a Deus. E sendo assim, caminhando com Ele, a gente vai ser testemunha de Cristo. E esse é o nosso propósito. Nosso propósito é viver para agradar a Deus e ser testemunha de Cristo. E a gente só vai viver para agradar a Deus sendo testemunha dele se a gente andar com Ele. Porque se a gente simplesmente viver tentando fazer coisas para agradar a Deus sem ter relacionamento com Ele, não vai adiantar de nada, gente. Não vai mesmo. A gente vê que Jesus fala que no juízo final vão chegar muitas pessoas e falar assim, Senhor, eu preguei em Teu nome, eu curei em Teu nome, e o Senhor vai dizer, aparta-te de mim, porque não vos conheço.
Então, Jesus, ele tá nos dizendo que ele não quer que a gente simplesmente faça coisas para ele, mas que a gente viva com ele, tenha um relacionamento com ele. Assim como diz em João 15:15, que Jesus fala: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu tenho-vos chamados amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então aqui Jesus está dizendo que ele não quer que a gente seja simplesmente servo dele, mas ele deseja que a gente tenha um relacionamento de intimidade, que nós sejamos amigos de Deus. Para a gente ser amigo de Deus, a gente precisa construir um relacionamento com ele. E quando a gente constrói esse relacionamento com Deus, enquanto a gente vai construindo esse relacionamento com Deus diariamente, a gente vai estar andando com Deus. Ok, Maria Clara, entendi. Tenho que andar com Deus, que é andando com Deus que eu vou agradar Ele, que eu vou ser testemunha dEle. Jesus me chamou não simplesmente para servir, mas também para ser amigo dEle. Mas como fazer isso na prática? Primeiro passo para você andar com Deus é aceitando Jesus no seu coração. Não tem como você andar com Ele sem chamar Ele para fazer parte da sua vida, né? E, bom, basicamente, gente, fazendo um resumo aqui, para quem não sabe, né? Mas assim, contextualizando, a Bíblia nos conta que Deus criou o homem, mas Deus criou o homem não para fazer coisas, não para evangelizar, até porque não tinha ninguém para evangelizar, mas o motivo principal de Deus ter criado o homem é para que o homem se relacionasse com ele. Tanto que Deus vinha todos os dias, de manhã e à tarde, tinha um relacionamento com Adão e Eva. Só que o pecado entrou no mundo. O homem caiu e ficou destituído da glória de Deus. Mas Deus, Ele ama tanto, tanto, tanto o mundo, que quando Ele se viu num lugar de que Ele não ia ter mais esse relacionamento com nós, porque o pecado estava nos separando dEle, o Senhor enviou o seu único filho, o seu unigênito filho, para vir à terra e morrer em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados, assim como diz em Efésios 2, e nos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade, do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, vivificados em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Então, nós estávamos presos nas nossas transgressões e pecados, nós estávamos vivendo segundo a nossa carne, segundo essa vida pecaminosa, e ainda assim o Senhor nos amou, e como Ele é rico em misericórdia, Ele nos vivificou através do sacrifício de Jesus. E através do sangue de Jesus nós fomos sarados e libertos da garra de Satanás. Quando a gente está vivendo uma vida de pecado, nós somos escravos do pecado. Estamos presos em uma vida de vícios. E você pode ver quantas pessoas aparecem nos stories, na internet, por aí, mostrando que está feliz em festas, mas quando isso acaba, é uma alegria passageira. E Deus, Ele nos ama tanto, 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 que Ele não quer que a gente tenha uma vida assim, com uma alegria passageira, mas Ele quer que nós tenhamos a alegria da salvação, que nós tenhamos a paz que excede todo entendimento. E a gente só alcança isso em Jesus. E isso não é mérito nosso, mas isso é totalmente graça. É pela graça que nós somos salvos, é pelo amor que Deus tem por nós que nós somos salvos, é pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Somente por meio de Jesus é que nós somos salvos e nós temos o livre acesso ao Pai. E o Senhor quer que nós tenhamos essa alegria da salvação, que nós tenhamos essa paz através de Jesus. Então, o primeiro passo para você viver uma vida com Deus, andando com Ele, e tendo essa plena paz que só vem dEle, que só emana dEle, é aceitando Jesus, para que Ele venha morar no seu coração
e te libertar das garras do pecado, das garras de Satanás, dessa escravidão e te tornar uma pessoa livre em Deus. E quando você aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar no seu coração e você se torna templo de Deus. Templo do Espírito Santo. O próprio Deus passa a morar no seu coração. Se você deseja ter essa paz que excede todo entendimento, ter essa alegria que só vem do Senhor e ter o próprio Espírito de Deus morando dentro do seu coração e andando com você, eu te convido a fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida a Ti. Eu chego ao Senhor com o coração arrependido. Me perdoa por todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Convido o Senhor a fazer morada no meu coração. Amém. Se você fez essa oração comigo, saiba que agora Jesus está fazendo morada no seu coração e há festa no céu. Mas, para você andar com Deus, o primeiro passo é você aceitar Jesus, e isso você já fez. E o segundo passo é viver longe do pecado. Lá, em 1 Coríntios 6, verso 19, vai dizer assim, ó: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por um preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. No Antigo Testamento, existiam os templos feitos por homem, em que o sacerdote, somente o sacerdote podia entrar lá no Santo dos Santos. Mas hoje, depois do sacrifício de Jesus, o próprio Deus tem habitado no nosso coração. E aquele templo que era feito por homens não é mais. O templo hoje somos nós. E é por isso que a gente precisa viver de maneira diferente quando a gente aceita Jesus. E nos santificar, porque Deus, Ele é santo. Então, aceitando Jesus, o próprio Espírito vem morar no seu coração. E a partir disso, tudo que você faz, aonde você vai, o Senhor, Ele vai com você e Ele começa a andar com você. Mas, para que Ele esteja com você, você precisa fazer algumas coisas. A gente vai ver na história de Sansão que quando Sansão ele traiu a Deus, ele contou o segredo dele para Dalila e ele traiu a Deus, o Espírito de Deus se retirou dele. A gente vai ver também que em Salmos 51 vai nos dizer que o salmista fala: Senhor, não apartes de mim o teu Espírito, não se afaste de mim, porque ele sabia que ele tinha pecado. Então ele pede: Senhor, não se retire de mim, eu estou arrependido. E aqui nos mostra que Deus, não é porque Ele passou a morar no seu coração, que Ele vai morar no seu coração para sempre. Ele não está preso nisso. Ele pode sair, mas Ele vai sair quando o pecado entrar no seu coração. O salmista percebe que ele tinha pecado, e aí ele chega ao Senhor com o coração arrependido e pede para que o Senhor não se aparte dele. Então aquilo que faz com que o Senhor saia do nosso coração é o pecado. É o pecado que nos afasta de Deus. Porque, gente, Deus, Ele é santo. Então, Ele não vai habitar em lugares que estão sujos, que estão cheios de pecado. Então, se você deseja que o Senhor permaneça no seu coração, você precisa viver longe do pecado. Não que você não vai pecar nunca, nós somos pecadores e nós pecamos todos os dias, mas é você fugir do pecado e, se pecar, você chegar ao Senhor com o coração arrependido verdadeiramente e lutar contra isso. Não vou dizer pra você que é fácil, porque não é. Mas agora você tem o Senhor com você pra te ajudar. E você pode e você deve pedir a ajuda dele para que ele te ajude com isso. E para que você encontre a verdadeira felicidade e um dia possa morar no céu quando ele voltar para nos buscar. Então, se você quer andar com Deus, o primeiro passo você já fez. O segundo é fazer com que ele permaneça no seu coração. Para isso, nós precisamos nos purificar constantemente e buscar viver em santidade. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15
e 16 diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. Então, assim como eu falei para vocês, o Senhor, Ele é santo e Ele não habita onde há pecado. Então, se você deseja que o Senhor permaneça no seu coração, você precisa buscar viver uma vida de santidade e purificar o coração. Tá, mas como eu purifico o meu coração? Bem, isso é assunto para um outro vídeo. Gente, olha, o Senhor tem ensinado muitas coisas que eu vou compartilhar com vocês. Só que se eu deixar para um vídeo só, vai ficar muito longo. Então eu vou dividir como se fosse uma série de como a gente anda com Deus, de como a gente vive em santidade, de como a gente vive para agradar ao Senhor e ser testemunha dele, assim como Enoque foi. Então, se você gostou desse vídeo, ó, se inscreve para não perder os próximos, porque ainda tem muito mais que eu tenho para compartilhar com você, que o Senhor falou para mim. E, bom, se você fez essa oração hoje, pode ter certeza que você fez a melhor decisão da sua vida, que agora você está salvo no Senhor. E agora você vai viver uma vida diferente com Ele, buscando agradar a Ele e viver em santidade. E o manual disso tá aqui na Palavra de Deus. Peça a ajuda do Espírito Santo, porque Ele vai te ajudar, Ele vai te dar a paz, te dar a alegria e te dar tudo o que você precisa aqui na Palavra de Deus. É isso. No próximo vídeo, a gente vai ter a continuação disso, de como nós podemos viver para agradar a Deus, como viver em santidade e como purificar o meu coração para que o Senhor permaneça aqui. Você não pode perder, hein? Eu te aguardo no próximo vídeo. É isso, eu espero que você tenha sido abençoado com esse vídeo. Que Deus te abençoe grandemente e permaneça com o Senhor, porque não há nada melhor do que a presença do nosso Deus. Um grande beijo, que Deus te abençoe. Tchau, tchau!